Grandes craques já conquistaram a Champions League, mas alguns dos maiores nomes da história do futebol nunca levantaram essa taça tão desejada. O torneio mais prestigiado da Europa já teve lendas como Cristiano Ronaldo, Messi e Zidane brilhando e conquistando títulos, mas você sabia que alguns dos maiores jogadores de todos os tempos nunca venceram a Champions? Hoje, vamos falar sobre 5 lendas do futebol que, mesmo com carreiras brilhantes, jamais conseguiram colocar esse troféu em sua galeria. Fique até o final e me conta nos comentários. Qual desses jogadores você acha que mais merecia uma Champions League? Vamos começar com um nome que dispensa apresentações. Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Nazário é um dos maiores atacantes que o futebol já viu. Dono de uma habilidade absurda, velocidade impressionante e um faro de gol imbatível, ele conquistou praticamente tudo que um jogador poderia desejar. Foi bicampeão da Copa do Mundo com a seleção brasileira, venceu 2 bolas de ouro e brilhou nos maiores clubes da Europa, como Barcelona, Inter de Milão, Real Madrid e Milan. Mas por incrível que pareça, nunca conseguiu vencer a Champions League. Na temporada 2002-03, Ronaldo esteve perto de alcançar esse feito com o Real Madrid. O time era recheado de craques como Zidane, Figo, Raul e Roberto Carlos. Naquela edição, ele protagonizou uma atuação histórica contra o Manchester United nas quartas de final, marcando um hat-trick em Old Trafford. No entanto, o Real foi eliminado na fase seguinte, nas semifinais contra a Juventus. Infelizmente, o Fenômeno sofreu muitas lesões ao longo da carreira, o que impediu que ele tivesse mais chances de disputar a Champions no auge de sua forma. Agora vamos falar sobre um dos maiores goleiros de todos os tempos, Gianluigi Buffon. Se tem um jogador que merecia vencer a Champions League, esse jogador é Buffon. O goleiro italiano construiu uma carreira lendária, sendo um verdadeiro símbolo da Juventus e da seleção italiana. Ele foi campeão da Copa do Mundo em 2006 e conquistou inúmeros títulos nacionais, mas a Liga dos Campeões sempre escapou de suas mãos. Buffon teve 3 grandes oportunidades de vencer a Champions League. A primeira foi em 2003, quando a Juventus chegou à final contra o Milan. O jogo terminou empatado e foi decidido nos pênaltis, mas o time de Buffon perdeu a disputa. Depois, em 2015, a Juventus novamente chegou à final, dessa vez contra o Barcelona de Messi, Neymar e Suárez, e acabou derrotada por 3-1. E em 2017, a velha senhora voltou a decidir o título, mas acabou sendo atropelada pelo Real Madrid de Cristiano Ronaldo, que venceu por 4-1. Mesmo sem esse título, Buffon é amplamente reconhecido como um dos melhores goleiros da história do futebol, e sua lealdade à Juventus só aumentou sua grandeza. Falando em lealdade, ninguém representa isso melhor do que Francesco Totti. Totti foi o coração e a alma da Roma por mais de 2 décadas. Ele teve oportunidades de sair para clubes gigantes da Europa, como o Real Madrid, mas escolheu ficar no seu clube do coração. Essa decisão fez com que ele se tornasse um verdadeiro ícone do futebol mundial, mas também limitou suas chances de conquistar a Champions League. A melhor campanha da Roma com Totti na competição foi na temporada 2007-08, quando chegaram às quartas de final, mas foram eliminados pelo Manchester United. O time até teve boas participações em algumas edições, mas nunca conseguiu ir longe o suficiente para brigar pelo título. Mesmo sem vencer a Champions, Totti se aposentou como uma lenda do futebol italiano, sendo lembrado como um dos jogadores mais leais e talentosos de sua geração. Agora, falando de talento e títulos, outro jogador que surpreendentemente nunca venceu a Champions League é Zlatan Ibrahimovic. Zlatan é um dos atacantes mais dominantes dos últimos tempos. Ele jogou nos maiores clubes da Europa, incluindo Ajax, Juventus, Inter de Milão, Barcelona, Milan, PSG e Manchester United. Conquistou títulos nacionais em praticamente todos esses clubes, mas nunca conseguiu levar a Champions para casa. O mais curioso é que Ibrahimovic parecia ter um azar com a Champions League. Em 2009, ele saiu da Inter de Milão para jogar no Barcelona, e no mesmo ano, a Inter foi campeã do torneio. Depois, ele deixou o Barcelona e foi para o Milan. E na temporada seguinte, o Barcelona venceu novamente a Champions. Sua melhor campanha foi na temporada 2009-10, quando chegou às semifinais com o Barcelona, mas foi eliminado justamente pelo seu ex-time, a Inter de Milão, comandada por José Mourinho.
Apesar de nunca ter vencido a Champions, Zlatan sempre se manteve confiante e com seu estilo provocador, garantindo que não precisava do título para ser lembrado como um dos maiores. Por fim, temos um jogador elegante e extremamente técnico, que brilhou nos anos 90 e 2000. Dennis Bergkamp. Bergkamp foi um dos jogadores mais talentosos de sua geração. Ele começou sua carreira no Ajax, passou pela Inter de Milão e se consagrou como um dos maiores ídolos da história do Arsenal. Foi uma peça fundamental no lendário time Invincibles de 2003-04, que venceu a Premier League de forma invicta. O mais próximo que Bergkamp chegou de vencer a Champions foi na temporada 2005-06, quando o Arsenal chegou à final contra o Barcelona. Naquela decisão, o time inglês começou vencendo, mas acabou sofrendo a virada e perdeu por 2-1. Além disso, um detalhe curioso da carreira de Bergkamp é que ele tinha medo de voar, o que fazia com que ele perdesse alguns jogos fora de casa, especialmente em competições internacionais. Isso pode ter influenciado seu desempenho na Champions League ao longo dos anos. Mesmo sem a Champions League, esses jogadores marcaram época no futebol e são lembrados como verdadeiras lendas do esporte. Cada um deles brilhou em sua posição e conquistou torcedores ao redor do mundo com seu talento e dedicação. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual desses jogadores você acha que mais merecia vencer a Champions League? Ou você lembra de mais algum craque que nunca conquistou o título? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais conteúdos como esse. Até a próxima!